Bom, Shabbat Shalom a todos. Hoje, dia 14 de junho de 2025, eu sou o Lucas, professor dessa casa. Hoje a gente vai trabalhar a 36ª porção, Berra Loterra, quando ascenderes, quando subires, dizendo respeito quando acender, de colocar fogo, né? Então, a expressão Berra Loterra, ela tem a ver com essa subida, ascender com SC, né? De ascensão. Mas ela também tem como, ela tem a ver, no sentido prático, ali de colocar fogo. Então é um acender sem S. Não, olha só. Na internet a gente corta e começa a partir do bom dia. Para quem está na casa, aí só assistindo o estudo passado para poder entender esse contexto do que a gente estava falando aqui antes de iniciar, tá bom? E aí, que alguém tiver aqui e quiser saber, a gente conversa depois. Tá ótimo? Obrigado, Rocha. Mas então, dando sequência, Berra Loterra, 36ª porção, a Haftará, está lá em Zacarias, uma profecia de leitura obrigatória, essencial a gente conhecer essas profecias, principalmente algumas muito importantes no contexto que a gente está, no momento que a gente está vivendo. Então vai de Zacarias 2:10 até Zacarias 4, no verso 7. Algumas leituras da Brit Hadashah, por exemplo, a sugestão do Ministério Ensinando de Sião, em Lucas 15, do verso 1, a Lucas 16, no verso 31. E uma paraxá rica, uma paraxá riquíssima. Ela tem diversos assuntos, diversos temas, rica em conteúdo, rica em acontecimentos, rica em instruções. E a gente vai selecionar alguns trechinhos da porção, alguns trechinhos da paraxá que está lá em Números, né? A partir do versículo 1, então Números 8, 9, 10, 11, 12, uma paraxá extensa, até o capítulo 12, no verso 16. Então a gente vai, de alguns versículos da nossa porção, a gente vai trabalhar algumas coisas nesses versículos. Antes de entrar nos versículos propriamente dito, um dia desse eu contei uma história para os filhos lá em casa, lá, e eu lembro que Maria Rita falou assim: pai, essas coisas têm que ser compartilhadas. Então, ainda antes de entrar na porção, eu quero partilhar uma história do Talmud com vocês. Eu partilho essa história porque é importante que a gente entenda que estamos estudando Torá, porque nós queremos praticar Torá. E a prática dessa Torá, ela é fortalecida pelo Espírito Santo de Deus. E ela só encontra sentido e significado se nós tivermos o entendimento da figura de Yeshua como Mashiach. O significado completo daquilo que a gente está estudando, daquilo que a gente está procurando fazer, ele só é alcançado mediante a figura de Yeshua, o Messias. E alguns podem acusar, falar que alguns homens estudiosos de que Yeshua é para ignorantes, mas não é. O Talmud está recheado de mistérios ali que remetem à figura de Yeshua e acontecimentos que remetem ao que Yeshua fez, ao sacrifício de Yeshua. Então, eu quero ler uma historinha com vocês. Ela está registrada no Tratado de Omar 39a e 39b. E ela diz assim: os sábios ensinaram, durante todos os 40 anos em que Shimon Hatzadik serviu como sumo sacerdote, e aí aqui a gente está falando de alguns poucos séculos antes de Yeshua, a sorte de Deus surgiu na mão direita. Daí em diante, ela às vezes surgia na mão direita, às vezes surgia na mão esquerda. Do que ele está falando aqui? No sacrifício de Yom Kippur, eram tomados 2 bodes. Um ia ser sacrificado e outro seria enviado para Azazel. Ia ser enviado para o deserto, ele caía num penhasco, enfim, ele tinha o simbolismo dele, enquanto o que era sacrificado tinha o seu simbolismo. Como que decidia qual que era qual? Qual que seria sacrificado e qual que seria enviado para o deserto, chamado de Azazel? O sacerdote, o sumo sacerdote, tirava a sorte. E a sorte daquele que seria sacrificado era um bom agouro que caísse na mão direita do sacerdote, ao passo que o outro caía na mão esquerda. Então ele está falando aqui
que durante os 40 anos que Shimon Hatzadik era sumo sacerdote, a sorte surgiu à mão direita. Depois, às vezes surgia na mão direita e às vezes surgia na mão esquerda. Outro fenômeno. Além disso, durante o seu mandato como sumo sacerdote, a tira de lã carmesim que estava amarrada na cabeça do bode, que foi enviada a Azazel, ficou branca, indicando que os pecados do povo podiam ser perdoados, como está escrito. Embora os vossos pecados sejam como carmesim, vermelhos, eles se tornarão brancos como a neve. Uma alusão a Isaías, capítulo 1. Daí em diante, às vezes ficava branca, às vezes não ficava branca. Do que ele está falando? Esse bode que era enviado para o deserto, era amarrado uma tira vermelha no chifre dele. E após o sacrifício, essa tira vermelha ficava branca. Milagrosamente, ficava branca. E o que o Talmud está trazendo para a gente, que antes de Cristo, lá no período de Shimon Hatzadik, como sumo sacerdote, ela sempre ficou branca. Depois ela passou a ficar branca, às vezes sim, outros anos não ficava mais branca. E o Talmud vai falar de outros fenômenos que aconteciam, como a lâmpada da menorá, que é um dos assuntos, né, berrar loterra, acender a lâmpada dessa menorá. Às vezes ela acendia, às vezes ela apagava sozinha, às vezes ela ficava acesa constantemente, às vezes ela apagava sozinha. O fogo do altar, às vezes, depois da morte de Shimon Hatzadik, às vezes ele apagava, às vezes ele ficava aceso o tempo inteiro. Tinha um mandamento de colocar lenha 2 vezes por dia, mas o Talmud conta para a gente de que colocava lenha só por obrigação e aquelas 2 toras que eram colocadas durava todo o tempo e à noite, quando se colocava mais 2 toras, ela também durava. Então você só precisava ali cumprir o mandamento de colocar a tora, mas o fogo milagrosamente não se apagava. Nesse momento, às vezes o fogo apagava ou não apagava, mas tinha que colocar mais lenha no fogo. Aonde eu quero chegar aqui, ó. Os sábios ensinaram. Aí o Talmud continua contando algumas histórias e diz assim: durante os 40 anos anteriores à destruição do segundo templo, o que aconteceu 40 anos antes da destruição do segundo templo? O segundo templo foi destruído em torno ali de 70 depois de Cristo. O que aconteceu 40 anos antes? O sacrifício de Yeshua. Não é isso? Então olha o que aconteceu nesse mesmo período, segundo o Talmud. Os sábios ensinaram durante 40 anos anteriores à destruição do segundo templo, ou seja, coincidindo com o sacrifício de Yeshua, até porque Yeshua nasceu um pouquinho antes do ano 1, né? Ele nasceu ali 4 antes de Cristo, ou 6 antes de Cristo ali. Tem um errozinho no calendário. Então, coincide mais ainda. É mais preciso ainda esse tempo que o Talmud está colocando aqui. Dizia que, nesse período, a sorte não surgiu nunca mais na mão direita. Ou seja, já era um mau sinal em relação ao sacrifício de Yom Kippur. Da mesma forma, a tira de lã carmesim, amarrada à cabeça do bode enviada a Azazel, tira de lã carmesim amarrada à cabeça do bode enviado a Azazel não embranqueceu mais. E a lâmpada mais oeste do candelabro não queimou mais continuamente. As portas do santuário se abriam sozinhas. Olha, os fenômenos que aconteceram, registrados no Talmud, sem menção ao sacrifício do Nazireu, do Galileu, porque às vezes tem algumas indicações ali. A gente só consegue olhar aqui os fenômenos que aconteceram relacionados ao período após o sacrifício de Yeshua. A tira de lã carmesim, que simbolizava que Deus tinha aceito o sacrifício, perdoado os pecados do povo de Israel, mediante aquele sacrifício de Yom Kippur. Aquela tira que era vermelha, nunca mais ficou branca. A lâmpada da menorá apagava constantemente. A porta do santuário abria sozinha. E isso me remete à história que a gente lê nos evangelhos do véu sendo rasgado. Para que a porta abria sozinha, o véu rasgava constantemente. Essas coisas a gente acaba perdendo um pouquinho no relato histórico, mas alguma coisa aconteceu. E a lenha, né, também
já não queimava com tanta intensidade. Então eu conto isso para que a gente mantenha em nossa mente essas indicações que existem a respeito de Yeshua, que estão ali às vezes escondidas no Talmud, que homens eruditos da Torá compreenderam isso e associaram isso a Yeshua, tá bom? Então isso é mais um indíciozinho, uma história, ela não está diretamente ligada à nossa porção, mas às vezes quando algumas coisas me chegam, eu entendo que elas devem ser ditas, né? Tá bom? Bom, da nossa porção agora, de fato, entrando nela. Queria ler no capítulo 8 de Números, a nossa porção. Vou ler no verso 5, para a gente começar aqui. Adonai disse a Moshe: separe os leviim, os levitas, dentre o povo de Israel e purifica-os. Assim você os purificará. Aí vem aqui contando como que seria feita a purificação dos levitas para que eles começassem a servir, né? Para que eles servissem no Mishkan, no templo. Então o Mishkan está recém-construído, está pouco. Eles ainda estão aos pés do Monte Sinai. Eles não saíram do pé do Monte Sinai ainda. Cronologicamente, receberam a Torá, passaram ali mais um tempo, alguns meses, né? A gente vai ver aí que provavelmente está no comecinho do segundo ano, em algum momento ele vai citar essa cronologia, mas eles estão ali, passaram um tempo recebendo a Torá, passaram um tempo construindo o Mishkan, se entendendo ali como povo, para depois começar o serviço do tabernáculo e partir em direção à terra de Israel. Então, nesse trecho em específico, a gente vai aprender sobre como que se purificavam, como que deveria ser feito o ritual para purificar os levitas. E os levitas tinham suas funções específicas. Os levitas aqui, os membros da tribo de Levi. Um grupo mais estrito, uma das famílias dentre a tribo de Levi, ia atuar como sacerdote. Outros da tribo de Levi iam carregar as coisas do tabernáculo, outros iam ajudar nos sacrifícios, não propriamente dito no momento ali de oferecer o sacrifício, mas você tinha toda uma lida para que aquele sacrifício viesse a ocorrer. Você tinha a questão da limpeza, né, da remoção das cinzas. Então, o trabalho do Mishkan, ele era executado pelos levitas, entre outras coisas que os levitas faziam também, né? Eles tinham a obrigação de ensinar a lei ao povo. Mas onde eu quero chegar? Lá no Talmud, no tratado Arahim 11a, tem uma discussão muito bacana que fala assim: os sábios ensinaram o canto que os levitas cantam enquanto uma oferenda comunitária está sendo sacrificada é um componente indispensável da oferenda. O que significa que se os levitas não cantarem, a oferenda não é válida, a oferta, o sacrifício não é válido. E esta era a declaração do Rabino Meir. Aí existem algumas discussões que outros falam, não concordo, outros concordam. O Talmud é muito assim, né? Um rabino coloca uma ação, o outro discorda e aquilo vai passando de gerações, até que você chega num determinado momento em que isso tem-se uma conclusão. E diz, qual é o trabalho que deve ser realizado em conjunto com o outro serviço, né? Do serviço que os levitas deveriam fazer? Você deve dizer que se trata do canto. Então veja bem, eu trago isso porque a porção está falando sobre o trabalho dos levitas, sobre a consagração dos levitas, e eu quero parabenizar e incentivar para que, primeiro parabenizar, né, aqueles que se dedicam a aprender um instrumento, que se dedicam a aprender a cantar bem, porque é um elemento central do funcionamento do templo, é um elemento central do funcionamento dessa congregação, e das congregações como um todo. E às vezes a gente sabe, tem sacrifício aí, tem horas dedicadas, tanto aqui na congregação, quanto em casa, treinando, aprendendo, estudando. E isso não é só porque é bonito e porque é legal. Faz parte do serviço, do sacrifício, faz parte do serviço do templo. O canto, né, o acompanhamento de músicas, disso daí, desse trabalho que era realizado no templo. E que a gente não perca de mente que o louvor, ele sempre fez parte para o eterno, sempre foi enxergado, sempre foi percebido por Deus como sendo uma parte de sacrifício.
Eu leio com vocês o Salmo 69, no verso 30. Se quiserem abrir, pode abrir, por favor. Salmo 69, no verso 30. Quero mostrar para vocês como que o Eterno enxerga. Não depois que o templo foi destruído, mas ainda enquanto o templo funcionava, ainda enquanto sacrifícios eram realizados, o Eterno sempre enxergou o louvor individual, como sendo uma espécie de sacrifício, como sendo uma espécie de entrega nossa para o próprio Eterno. Diz assim, Salmo 69, verso 30, Davi falando: louvarei o nome de Deus com um cântico, engrandecê-lo-ei com ações de graças. E isto, o cântico, as ações de graça, o louvor que Davi estava entoando, olha o nível quão elevado Davi coloca essa ação de louvar a Deus. Esse louvor, será mais agradável ao Senhor do que o boi ou o bezerro que tem chifres e unhas. Nessa mesma linha, o autor de Hebreus, no capítulo 13, verso 15, ele continua essa ideia, e ele diz assim, por meio dele, Yeshua, aqui ele vem falando de Yeshua no texto, até que ele diz assim, olha, por meio dele, de Yeshua, devemos oferecer a todo o tempo sacrifício de louvor a Elohim, que são os frutos dos lábios que confessam o seu nome. Não deixemos de louvar ao Eterno com os nossos lábios. Bom, isso é mais agradável a Deus do que sacrifícios. Hoje é o nosso sacrifício, é o que nós temos como sacrifício para ofertar a Deus. É o louvor por meio de Yeshua, um coração sincero, um coração quebrantado. Tá bom? Então, mais uma vez, parabenizo os levitas da casa e peço que o Senhor os abençoe e os fortaleça. Tá bom? Bom, um outro assunto à parte desse, e aqui a gente se detém um pouco mais de tempo. Números 10, no capítulo 29. Dentre os muitos acontecimentos que tiveram na porção, alguns são bem interessantes. Vamos lá, eu vou ler com vocês do capítulo 10, do 29 até o verso 32, por hora. Moshe disse a Rovav, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de partida para o lugar sobre o qual Adonai disse: eu o darei a vocês, venha conosco, e nós o trataremos bem, pois Adonai prometeu coisas boas para Israel. No entanto, ele, o sogro de Moisés, respondeu: não irei, voltarei para minha terra e para meus parentes. Moshe continuou: por favor, não nos deixe, pois você sabe que temos que acampar no deserto, e você pode ser os nossos olhos. Se você for conosco, qualquer bem que Adonai fizer por nós, faremos o mesmo por você. Bom, Moisés encontra o sogro dele, nesse momento, de novo, eles estão ali na planície do Sinai, aos pés do Monte Sinai, ainda acampado, não começaram a viajar. Ele procura o sogro dele e diz assim: vem com a gente. Você é um homem experimentado, você conhece o deserto, conhece isso aqui. A gente vai precisar viajar, eu preciso da sua ajuda. Aí aqui a gente tem alguns probleminhas, né? Primeiro que ele vai falar: não quero ir. E Moisés faz o quê? Insiste com ele. Depois a gente vê o que aconteceu. Primeiro probleminha. Tem uma paraxá chamada, lá de Êxodo 19. Como é que chama a paraxá? Itró. Quem era Itró? Sogro de Moisés. Aqui o sogro de Moisés está sendo chamado de Rovav. Robab, a depender da tradução em português. E aí? Então, o que os sábios vão explicar para a gente? Eles vão dizer que naquela ocasião, Itró se converteu. E ao se converter, ele mudou de nome. E o nome dele, então, desde então, passou a ser conhecido e chamado de Rovav. Robab, aí, né, em português ou em hebraico. Como que a gente pode inferir que Robab
aceitou esse pedido de Moisés ou não. E aí tem alguns mistériozinhos. Vamos olhar lá em Juízes, no capítulo 1 de Juízes. Lá um pouquinho para frente. Juízes, no capítulo 1, verso 16, vai falar assim. Em seguida, os descendentes do sogro de Moisés, o Queni, saíram da cidade das palmeiras com o povo de Judá, em direção ao deserto de Judá, ao sul de Arade, enfim, vai contando a história. Então, o que a gente tem aqui? Tem a garantia de que os descendentes do sogro de Moisés estavam lá, estavam habitando a região. Mas aí já apareceu outro problema, né? Porque aqui o nome é Queni, o sogro de Moisés. E é que os sábios vão dizer que aqui se refere ao local. Não seria um apelido, né? Rav, o nome dele, e Queni, o local de onde ele teria vindo. Juízes 4:11. Juízes 4:11 vai dizer assim: ora, Ever, o Queni, tinha se separado do resto de Canaim, os descendentes de Rovav, o sogro de Moisés. Então, isso aqui é só para dizer de que o sogro de Moisés, Rovav, é o mesmo Itrô que a gente conheceu. Este Queni seria o apelido dele, que tem a ver com a região de onde ele veio. Mas do somatório desses dois textos, a gente pode ver que os descendentes de Rovav estavam ali, no meio do povo de Israel. Isso é um indicativo de que o sogro de Moisés atendeu em algum momento o pedido de Moisés. Embora ele tenha voltado para a região dele, mas é certo que ele acompanhou, certo, é possível inferir, né, a partir desses textos de Juízes, que ele aceitou esse pedido. Tá. E o que a gente aprende com isso daí? Tem bastante coisa. Primeira, eu quero dizer para vocês, é que é absolutamente necessário que a gente conheça o nosso tamanho, que a gente conheça as nossas próprias limitações, que a gente não ache que é mais alto, que é maior do que realmente somos. Que a gente não se deixe tomar por esse orgulho e achar que a gente é mais do que realmente é. Moisés, gigante que ele era, próximo do eterno que ele era, ele mesmo reconhece a limitação dele. Ele fala, olha, para ir pelo deserto aí, acampar, que nós temos jornadas, tem alguém que é melhor do que eu, e eu preciso da ajuda dele. Então perceba que mesmo um homem santo, próximo do eterno, do jeito que Moisés era, ainda assim, naquilo que ele não sabia, ele baixa a cabeça e pede ajuda para quem sabe. Isso é importante. O que ele domina, ele domina. O que ele não domina, ele se rende. Isso é um problema. Olha só, hein? Torá é para nos ensinar estilo de vida. É para que a gente guie nossas ações e pare de falar bobagem, inclusive nos nossos assuntos seculares. Tem um autor espanhol, Ortega y Gasset, ele escreveu um livro muito bacana, idos de 1930, se eu não estou enganado, chamado A Rebelião das Massas. Nesse livro ele vai chamar a atenção, um autor circular, não está falando de Bíblia, mas ele vai chamar a atenção para um fenômeno em que as pessoas começaram a sair do seu ponto de destaque. Em que sentido? Todos somos massa até que a gente se destaque em um determinado assunto. Mas em todos os outros assuntos, aquela pessoa continua sendo massa. Em que sentido? Vamos lá. Uma pessoa é um excelente ator. Um excelente apresentador de televisão. O que a gente vê hoje? Essa pessoa dando opinião sobre o quê? Sobre política, sobre meio ambiente, até sobre religião essa pessoa está falando. Cara, ela não sabe nada disso. Ela sabe sobre show business. O indivíduo é professor, PhD, pós-doutor em ciência da computação. Sabe tudo de inteligência artificial.
Nisso, ele se destaca. E no restante? Ele não estudou para isso. E a gente tem uma tendência de pegar uma pessoa que se destaca e achar que tudo o que ela fala é verdade. Porque ela é rica, porque ela é doutora num determinado assunto. E as coisas não são assim. E normalmente são essas pessoas que exercem uma influência tremenda sobre a fé de algumas pessoas mais fracas. Porque enxergam pessoas em posição de autoridade, que criticam a fé, ou defendem determinados comportamentos que são contrários à Torá, contrários aos ensinamentos de Yeshua. Ah, mas aquela pessoa é doutora, aquela pessoa é famosa. Ela é doutora, ela é famosa naquilo que ela está estudando. Então perceba como isso guarda um pouco de relação com o que Moisés fez. Ele sabia o tamanho dele. Ele sabia naquilo que ele tinha domínio. E ele reconhecia aquilo que outro tinha domínio, um melhor domínio de um determinado assunto que ele não tinha. E mesmo ele, não sendo parte do povo de Israel, não sei se aqui já entrando, ouvindo logo depois, provavelmente já tem entrado, né? Mas um passado recente, porque já tinha mudado de nome, mas não é alguém que nasceu ali junto com o povo de Israel. Recém-chegado, mas com a sabedoria que poderia acrescentar a condução do povo. Olha lá no verso 11 do capítulo 11, de Números. Verso 11 do capítulo 11. Um pouquinho para frente, o povo vai murmurar por falta de alimento, porque está com vontade de carne, quer comer mais carne, estava só comendo maná. Olha parte da oração de Moisés no versículo 11. Moisés fala assim, 11:11. Moshe perguntou a Adonai, por que tratas teu servo tão mal? Por que não encontro favor à tua vista? Para que coloques a carga de todo este povo sobre mim. Eu concebi esse povo, fui-lhe pai, para que me digas, carregue-o em seus braços, como ama carrega um bebê, até a terra que juraste aos ancestrais deles. Então, é como se Moisés estivesse dizendo algo assim, olha, eu sirvo para tirar esse povo do Egito, para entregar a Torá para eles, mas eu não sirvo para atravessar com esse povo no deserto, isso está além, eu não tenho esse conhecimento, eu não aprendi isso. E aí ele vai lá, pede ajuda para o sogro de Moisés, pede mais ajuda para o Eterno, se cerca de pessoas boas, divide o poder dele, que é uma das coisas que vai acontecer, não que ele divide, o Eterno providencia, pede para ele separar outros 70 anciãos dentre o povo, para que possa ajudá-lo a carregar a carga, e essa é a origem do Sinédrio, né? Está nessa porção aqui, quando separa 70 anciãos para poder ajudar Moisés a conduzir o povo. Mas, de fato, o que eu estou chamando a atenção para vocês, até agora, são para duas coisas importantes. Primeira delas, não ache que você é maior do que você é. Mas também não ache que você é menor do que o que você realmente é. Você está estudando e está sabendo? Você está estudando e está sabendo. Mas saiba reconhecer as suas limitações e buscar ajuda em quem pode complementar aquelas suas limitações. Um segundo ponto tão importante quanto esse, mas me parece às vezes uma armadilha, que ela está no lado oposto disso que eu estou falando, é achar que outros também sabem muito. Que não é. Se nem Moisés tinha condição de agaranhar tudo, saber tudo, por que você acha que o fulano ali da esquina, só porque tem um canal não sei aonde na internet, que está não sei o que na televisão, que está com não sei quantos mil seguidores, sabe tudo? Não sabe, tá bom? Não sabe. Cuidado com as pessoas que a gente observa, segue, se predispõe a aprender na internet. Rabino Mateus, ele é muito severo quando ele fala desses assuntos nos ensinos dele, né? Você não conhece a vida, você não conhece a história, você não conhece a família, você não conhece a obra dele e de repente brota e está lá cheio de seguidor, um monte de gente seguindo. Calma, calma. Temos cuidado ao seguir determinadas pessoas. Normalmente, as pessoas não levam a sério isso que eu estou falando para vocês. Saiba o seu tamanho. Boa parte das pessoas que aparecem aí anunciando, principalmente nesse meio judaico-messiânico, anunciando a palavra, não entendem o tamanho deles.
E a internet tem esse poder de catapultar as pessoas, né, para cima. Então, cuidado com isso. Tá? Então, primeiro, saiba o seu tamanho. Segundo, cuidado, porque normalmente as pessoas não sabem o seu tamanho e a gente acaba dando honra a pessoas que não merecem. E terceiro, se Moisés precisou ajuda do seu sogro, muito mais o Rocha Francisco precisa da nossa ajuda, precisa de ajuda. Se Moisés julgou a si próprio Faro como líder, o que dirá o Rocha Francisco? E eu percebo, eu convivo com ele, eu percebo que ele entende essa questão do tamanho dele. E o que isso significa para a gente? A gente tem que ter paciência, a gente tem que ter benevolência e, acima de tudo, disposição para trabalhar, disposição para ajudar, disposição para carregar a carga. Então, eu sou testemunha, Francisco, de que você não acha que é maior do que é. Mas nós também não podemos achar que ele é maior do que é. Porque senão a gente só espera acerto. A gente só espera a melhor condução. A gente só espera que tudo funcione bem. E não é assim que é. A vida real não é assim. Francisco precisa de ajuda. Rocha Francisco vai tropeçar e a gente vai ajudar ele a levantar. Ele vai ajudar a gente muito mais. E a gente precisa orar por ele, por outros líderes que nós observamos, como o Rabino Marcelo, Rabino Mateus, Rabino Chula, agora o Yehuda Barrana, que assumiu o ministério junto com David Ster, com o Daniel Ster. Então, que o Eterno abençoe, Oxe, e estamos aí para te ajudar. Amém? Bom, ainda sobre essa ideia de que as coisas não são perfeitas do jeito que a gente queria que fosse, e aqui eu falando primeiramente de uma pessoa, né, não espere essa perfeição, essa completude plena. Estamos todos numa caminhada, vamos errar, vamos buscar acertar. Estamos tentando, com um estilo de vida, transmitir a Torá para vocês, não só por palavras, mas sim por um estilo de vida. Mas vão aparecer erros aí. Quero mostrar para vocês um pouquinho disso em relação ao povo de Israel, aquela geração que estava lá no deserto. Primeiro, vamos olhar lá em Números 9, verso 16 a 18. Para a gente ter um entendimento sobre o funcionamento dessa marcha do povo de Israel. Números 9, verso 16. Verso 15. No dia em que o tabernáculo foi erigido, uma nuvem o cobriu, isto é, a tenda do testemunho. E à tarde, sobre o tabernáculo, apareceu algo semelhante a um fogo que permaneceu até a manhã. Assim a nuvem sempre o cobria, e à noite ela se assemelhava como fogo. Sempre que a nuvem era retirada de sobre a tenda, o povo de Israel prosseguia a viagem, e eles acampavam aonde quer que a nuvem parasse. À ordem de Adonai, o povo de Israel viajava. À ordem de Adonai, ele acampava. E enquanto a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, eles ficavam no acampamento. Mesmo quando a nuvem permanecia sobre o tabernáculo por um longo tempo, o povo de Israel fazia o que Adonai lhe incumbisse e não saía de lá. Então a gente aprende aqui o modus operandi de quando o povo marchava e quando o povo acampava. Era Alpi Adonai, conforme o dito, conforme o mandato, conforme a palavra de Adonai, o povo se movimentava. Alpi Adonai, conforme o dito de Adonai, o povo acampava. E a comunicação era feita nessa movimentação a respeito, usando a nuvem como referência. Quando ela saía de cima do tabernáculo, o povo caminhava. Quando ela sentava, o povo parava e montava o tabernáculo. Tá bom? Então, quem é que dava a ordem e o time de quando o povo tinha que sair? O próprio Eterno. Tá bom? Guarda essa informação. Números 10, 33. 10:33 diz assim:
Assim partiram da montanha de Adonai e viajaram durante 3 dias. À frente deles, na jornada de 3 dias, ia a arca da aliança de Adonai, à procura de um novo lugar para parar. Ou seja, a arca, a presença divina, estava à procura de um novo local. E quem é que determinava isso? Era exatamente o movimento dessa nuvem. A nuvem de Adonai estava sobre eles durante o dia, quando saíram do acampamento. Quando a arca movia para frente, quando a arca se movimentava, Moisés dizia: Kuma Adonai, veia futsu, oiveha, veia nusso, misaneha, mipaneha. É isso aqui que a gente está lendo agora, né? Na verdade, a partir do verso 35. Vai errive soaron, vai ome Moshe, kuma Adonai. É isso aqui. A gente cantou mais cedo. Então, quando a arca se movia, quando a arca se punha em marcha, quando a arca ia para frente, Moisés dizia: Levanta-te, Adonai, que os teus inimigos sejam dispersos, que quem te odeia fuja de diante de ti. E quando ela pousava, Moisés dizia: Volta, Adonai, para os muitos e muitas, miríades e milhares de Israel. O que a gente leu aqui faz parte do nosso serviço. Então, a gente tem que a nuvem se movimentava de acordo com o dito do Eterno. Mas o que a gente está lendo aqui, quem está dando ordem, falando para o Eterno se movimentar? Levanta-te, Eterno, mova, repousa, Eterno. Quem é que está dando ordem para ele? Moisés. E aí a gente tem 2 possibilidades. Ou Moisés fazia igual o Otto, meu filho, ele parou de fazer isso. Mas quando ele tinha uns 2 para 3 aninhos de idade, isso aqui é a porta. Está lá dentro do quarto arrumando a cama. Ele passava na frente da porta, arruma a cama aí, viu? E saía. Estava dando ordem, ele falou: já estou arrumando a cama, por que esse menino... Ou Moisés estava fazendo isso, e eu acho que não é. Ou, nas palavras do rabino Samson Rafael Hirsch, eis diante de nós uma expressão da situação na qual o homem e a vontade do homem e a vontade de Deus são absolutamente iguais um ao outro. Aquele que alcança esse nível recebe a vontade de Deus como se fosse a sua própria. E esse é um ensinamento do Ramban Gamliel, lá no Pirkei Avot 2.4, que diz assim: faz a vontade dele, do Eterno, como se fosse a tua. Faze a vontade do Eterno como se fosse a tua. Essa é uma explicação interessante de por que Moisés com segurança poderia dizer: levanta-te, se põe em marcha, repousa. E essa é uma oração, isso é um desejo, isso é um anseio que a gente tem que ter. Que o Eterno coloque no nosso coração a vontade dEle, para que a minha vontade se confunda com a vontade dEle. E as coisas que eu passo a querer e ansiar são as coisas que Ele quer e anseia. Então não sou eu dando ordem para o Eterno, não é Moisés dando ordem para o Eterno, e nem o Eterno me dando ordem, mas é essa vontade daquilo que precisa ser feito se coincidir com a minha vontade. Isso é um nível elevado. Isso é um nível alto. Quem olha de longe, o povo de Israel nessa situação, o acampamento todo arrumadinho, a nuvem se movendo, todo mundo se movendo junto, todo mundo parava junto, maná caindo, está tudo bem, está tudo bonito, está tudo arranjado. A vontade, está todo mundo com a vontade alinhada. Mas não é assim. Moisés estava nesse nível elevado em que a vontade dele se coincidia com a vontade do Eterno. Mas quando a gente começa a dar um zoom ali, olhar mais de perto, e a gente vai passar agora aí por 1, 2, 3 porções, que é só problema. É só problema grande. Que esse povo, que olhando de longe parece que está tudo alinhado, era só problema. O primeiro problema que a gente vai tratar nessa porção, que a gente vai encontrar nessa porção aqui, já está logo no versículo seguinte. Depois desse arranjo todo bacana, todo maravilhoso, da vontade ali se confundindo, finalmente o povo vai se colocar em marcha
Aí lá no verso 11, no capítulo 11, no verso 1, já começa, né? E o povo, porém, começou a reclamar de suas dificuldades para Adonai. Aí já começa. Parece que começa a desandar. Parece que todo esse arranjo, visto de longe, como tudo perfeito e funcionando bem, quando chegava pertinho, não estava tão bem assim. Não estava tão bem porque toda aquela geração e outras que vieram depois, até hoje, enquanto povo, enquanto congregação, enquanto ajuntamento de pessoas, nem sempre nossa vontade está coincidindo com a vontade do Eterno. E aí começa a gerar transtornos, e aí a gente tem que aprender a conviver em comunidade, a gente tem que exercer paciência, a gente tem que exercer amor, a gente tem que exercer tolerância, a gente tem que suportar o nosso irmão. E para a gente finalizar, eu quero trazer a palavra do apóstolo Paulo, exatamente nesse sentido de a gente precisa se suportar, a gente precisa se amar. Olha só, hein? Eu passei hoje já que, olha, eu tenho que dar força para o Francisco. Francisco é um homem que reconhece quando ele precisa de ajuda e a gente também não pode exigir dele tudo. Agora eu estou me voltando à comunidade. Se a gente olhar de perto, temos problemas e a gente precisa de amor, paciência para conduzir a nossa vida enquanto comunidade. Vamos olhar lá o que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 4. Lá em Éfeso, no capítulo 4. Vamos ler aqui. Rogo-vos, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, Paulo falando, né? Que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Colossenses 3, no verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Aí ele dá a ordem, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Comentário, né? A palavra suportar nesses contextos não tem o sentido moderno de aguentar com irritação. Não é isso. Deixa eu morder os dentes aqui, que senão eu mato. Não é isso que ele está falando. Mas ele está falando num sentido de tolerar com paciência, conviver com amor, conviver com compaixão, exatamente para a gente consiga dirimir os nossos problemas e não acontecer conosco aquilo que teve que acontecer com aquela geração do deserto. Estava tão ruim, tão intolerante, tão reclamona. Ela teve que perecer no deserto, porque o Eterno olhou e falou assim, ó, com essa mentalidade aí, em vez de vagar 2 anos no deserto, vão ter que vagar 40, vão deixar para os filhos deles. Então que o Eterno nos abençoe, tenha misericórdia de nós. Que nós tenhamos misericórdias uns dos outros, para que a gente consiga receber do Eterno, viver em harmonia, viver em amor, viver em comunidade que somos. Amém? Bom, o que a gente falou hoje então? O que a gente viu? Primeiro, a função dos levitas. E que o nosso sacrifício de louvor, ele deve ser constante o tempo inteiro. Por meio de Yeshua, devemos oferecer todo o tempo louvor a Elohim, que é o fruto dos nossos lábios. Passamos por aí. Passamos por Moisés pedindo ajuda para o seu sogro. Não achemos que somos maior do que somos. Tão perigoso quanto isso. Não ache que outros são maiores do que são. Tenha calma e cuidado, principalmente com quem a gente está olhando na internet. Terceiro, se Moisés precisou de ajuda, que dirá Rocha Francisco? Ajudemo-lo a suportar o peso, a caminhar. E para uma vida, ajudemos-lo para que a gente tenha uma boa vida em comunidade, e essa boa vida em comunidade depende pelo menos de 2 coisas. Uma, que a nossa vontade se confunda com a vontade do Eterno. Isso é algo que a gente tem que buscar.
e que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Nós precisamos disso, precisamos ter paciência com o nosso irmão, para que a gente o ajude, para que a gente o suporte, para que a gente faça com que ele caminhe conosco. Amém? O Eterno nos abençoe. Vai ter um bolinho para ser servido? Ah, obrigado. Então fiquemos de pé, deixa eu abençoá-los e depois a gente partilha, comendo esse bolinho, glorificando a Deus pela vida da Julie, que alcança aí um momento importante, significativo na caminhada com o Eterno. Yivarechecha Adonai veishmerecha, Yaeh Adonai panav lecha vihunecha, Yisa Adonai panav elecha, ve'asem lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, shalom. Amém, queridos. Até a próxima.